Vamos lá, meus caros. Lá no DCM, Jornal Nacional expõe plano golpista de Bolsonaro, organização criminosa. Depois da injustiça que o JN cometeu contra o Lula, finalmente fazendo justiça a um verdadeiro criminoso. A edição desta quinta do Jornal Nacional apresentou uma reportagem completa sobre o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de 36 aliados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A Polícia Federal concluiu na tarde desta terça o relatório final do inquérito sobre uma tentativa de golpe de Estado no país. O documento, que tem mais de 800 páginas, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o STF, meus caros e minhas caras. Agora o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, deve enviar o material para análise da Procuradoria-Geral da República, que decidirá se apresentará uma denúncia contra os acusados. A investigação começou no ano passado e foi concluída 2 dias após a PF prender 4 militares e um policial federal acusados de tentar assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin Moraes. Também foram indiciados o general da reserva do Exército, Walter Braga Neto, o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa do governo Bolsonaro e candidato a vice na chapa do ex-presidente, general da reserva Augusto Heleno, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, partido do próprio Bolsonaro, meus caros e minhas caras, meus bonitinhos e minhas bonitinhas. Vamos seguindo aqui e vamos fazendo bem esse trabalho. Lá no DCM também tivemos o texto do grande, do maravilhoso jurista Cacai, que esteve comigo ontem, aliás. Aliás, antes de mostrar o texto do Cacai, eu quero mostrar para vocês um pouco da participação dele na live ontem, porque foi, inclusive, teve muita visualização. E eu queria mostrar para vocês, antes da gente entrar nas falas, porque o Cacai foi muito contundente. Vamos entender aqui direitinho e vamos assistir juntos aqui essa parte aqui, que é bastante importante. Vamos lá, queridos. Perfectibilizada, e mais a delação premiada do Mauro Cid, me parece que, de fato, empareda os grandes mentores do golpe de Estado, estes golpistas, de modo indissolúvel. Eu gostaria de te ouvir em termos jurídicos, né, e também a sua percepção a respeito disso. Seja bem-vindo. Obrigado. Veja bem, Thiago, eu sou um crítico, desde especialmente a pandemia, daquilo que eu cunhei e já escrevi várias vezes, dos poderes imperiais que estão nas mãos dos procuradores da República. O procurador da República, eu escrevi semana passada um artigo que o título era Supremo Tribunal, Poder Coadjuvante. O procurador da República é o que a gente chama de dominus liti, ele é que pode apresentar a denúncia. A denúncia é a peça formal, esquece a palavra vulgarmente chamada denúncia. A denúncia que eu me refiro é uma peça formal que, em sendo recebida pelo judiciário, dá ensejo à ação penal. Só que só ele pode fazer. É o que eu digo sempre. No momento pré-processual, o procurador tem mais poderes que os 11 ministros juntos. Se ele se reunir e falar, olha, passou dos limites, tentaram matar o ministro Supremo, vão entrar com o processo. Eles não podem fazer. É o Procurador-Geral da República. Só para as pessoas entenderem a gravidade. Bem, nós temos sido críticos de algumas demoras. A pandemia foi algo impressionante. Tentamos tudo para poder ter e não tivemos denúncia. Eu faço, aí não é bem uma crítica. Eu tenho feito cobranças em debates, até já fiz aqui com o Pedro, que me cede esse espaço que eu respeito tanto, e tenho feito também artigos da necessidade do procurador agir. Semana passada, inclusive, o Grupo Prerrogativa fez uma nota a pretexto de criticar a questão da bomba e também da necessidade do fim do ato do inquérito de 8 de janeiro, e também pedimos agilidade ao Procurador da República. Agora, nós temos que reconhecer que, nesse momento gravíssimo pelo qual passamos, houve um relatório parcial da Polícia Federal, que está fazendo um trabalho técnico muito importante. O doutor Andrei sempre diz que o tempo da polícia, o tempo da prova não pode ser o tempo da imprensa, né? O tempo do cidadão, porque tem que ser uma prova irrefutável, inquestionável, técnica. E o doutor Paulo Gonet fez um pedido bastante rápido para prender, no general, 4 pessoas com alta patente e alguém da Polícia Federal.
Então, neste momento, Tiago, eu entendo a agonia de todos nós, mas nesse momento eu diria que a Procuradoria, eu diria, a presteza que lhe cabe agir. Aí nós vamos ter um problema agora, uma questão, não é um problema, que eu quero fazer uma reflexão com vocês. Está dito, o ministro Alexandre tinha dito que, dado 60 dias de prazo para terminar o inquérito, vai ser agora. Ao que tudo consta, hoje tem uma matéria, várias matérias, tem uma apuração, uma Miriam Leitão, que bem de manhã cedinho eu tive acesso, dizendo que deve vir no relatório com vários indiciamentos, com 700 páginas. Então, é hora de nós cobrarmos, que faz parte do nosso papel como cidadão, como advogado, como jornalista, como pessoas atuantes da sociedade, cobrar uma postura do procurador, mas também temos que entender que depois de tanto tempo investigando, quantidade de coisa que vai ter nesse inquérito com 700 páginas de relatório, é óbvio que tem que ter um tempo para maturação para fazer uma denúncia. Você está entendendo? Quer dizer, nós não podemos também querer que depois de um trabalho exaustivo e exauriente da Procuradoria, da Polícia Federal, isso chegue no Ministério Público e ele apresente logo uma denúncia. O que acontece agora? As pessoas entenderem, eu vou dizer um pouco óbvio, mas para nós estarmos todos na mesma página. É isso aí, Giovânia. Está apresentando um relatório, muito provavelmente é o que eu tenho pedido já há algum tempo. Não deve ser um relatório, Pedro, definitivo. Vão ficar sobrando coisa. Por exemplo, essa história específica dessa última operação gravíssima, onde se desnudou a tentativa real de assassinato do Alexandre. Eles tentaram matar o Alexandre. Falhou. Mas eles chegaram a fazer tocaia para matar o ministro Alexandre. Algo inacreditável. Depois, os cuidados, assim, eu até escrevi sobre isso no artigo que sai agora. Beijo, Creuza. Obrigado, querida. Em dezembro de 2022, saiu nas redes sociais bolsonaristas que o Lula ia ser envenenado. Ainda fala, vai ser envenenado pela esquerda. Como que deve agir nesse momento a direita? Vamos continuar na porta dos quartéis. Então, eles sabiam. Eles sabiam e vazou. E eles tiveram a audácia de colocar isso nas redes. A fraude não se combate com vamos apenas tirar uma aqui solução. propagandinha, meus queridos. Agora vamos lá. Assinamos dados. Num post que eu estou citando agora no artigo, que é num grupo de bolsonaristas do Telegram. É só lembrar, Pedro, que no dia 9 de dezembro, foi 3 dias antes da diplomação do Lula, quando vocês se lembram, o Lula fez aqui em casa uma recepção para os futuros ministros e amigos e tal, e no dia 12 de dezembro, foi um dia super tenso, quando houve aquela tentativa de golpe em Brasília, eu não vou nem chamar de golpe, porque houve um movimento estranhíssimo e perigoso, onde os bolsonaristas invadiram a Polícia Federal, tentou julgar aquele ônibus lá da rodoviária. Eu me lembro que nesse dia, a gente estava reunido aqui em casa, o Lula tinha acabado de ser diplomado pelo TSE, o ministro Alexandre Moraes chegou muito tarde, o ministro Flávio Dino nem veio, porque ele já estava cuidando com o ministro indicado, claro, não tinha tomado posse, a posse foi no Rio de Janeiro, mas ele já estava cuidando dessas questões que estavam pipocando nas ruas de Brasília e que está registrada, por incrível que possa parecer. Eu vou mandar para vocês a cópia desse papel do Telegram. Alguém me tirou, ontem eu recebi isso. Ou seja, nós estamos agora chegando naquilo que há tempos a gente vem pedindo, que para pacificar o Brasil, é preciso apurar a responsabilidade do 8 de janeiro naqueles que realmente são os maiores beneficiários. Bolsonaro, general Heleno, Braga Neto e tantos outros. E tal. Eu até tenho uma preocupação, estou muito curioso para ver esse relatório. Amanhã eu estou indo para Londres para participar do julgamento lá contra as mineradoras. Espero que o relatório saia antes para que eu possa ler no avião, porque são 700 páginas, se forem realmente. Porque, assim, esse relatório, ainda, repito, é normal isso, gente. Eu sou advogado criminal. Você fecha a investigação que já tem comprovada a materialidade e autoria, manda para o Ministério Público denunciar, e aí, Tiago, você continua possíveis investigações. Por exemplo, essa investigação específica dos Kid Preto, que deu na prisão de ontem do general e dos major e tudo mais, ela até então era desconhecida. Por quê? Porque conseguiram resgatar coisas que não tinham ainda sido resgatadas do
telefone do Mauro Cid, pelo que diz a imprensa, através de um documento, de uma máquina israelense que agora chegou na Polícia Federal. Então, por isso é que eu digo que tem que ter, ainda que não o fim definitivo, tem que ter fim, tem que ter relatório para que possa ser processo, porque senão cada dia descobre uma coisa e os inquéritos não chegam nunca ao fim. Agora, ao que tudo indica, vai sair esse relatório forte. Qual a preocupação que eu tenho? Que eu estava começando a dizer para vocês. Eu não vi, pelo menos eu não acompanhei, e eu tenho acompanhado sempre que posso tudo que sai a respeito desse inquérito, não sei se vocês viram, eu não vi a oitiva de alguns senadores e até de deputadas que claramente são pessoas que estão nesse projeto golpista. Eu espero que a Polícia Federal, ao fazer o relatório, não indicie pessoas que não sejam ouvidas. É muito ruim. Eu, como advogado, sempre reclamo disso. Quer dizer, se você não ouviu o senador fulano de tal, como é que você vai indiciá-lo agora? Tem que dar a ele a liberdade, o direito de exercer um contraditório e uma defesa ampla. Então, eu estou muito curioso se esse relatório agora vai ser um relatório que vai pegar, eu diria, o âmago, assim, os principais personagens ali, que provavelmente, pelo que está dizendo aí, sim, vai ser o grupo mais próximo do Bolsonaro, ou se vai um relatório que, como deveria ser, que pegue também os políticos e os financiadores. Uhum. Porque senão, aí não vamos assim, nós vamos bater palma para o trabalho bem feito que está feito, mas vamos continuar cobrando. Porque não dá para você fazer uma coisa meia boca dessa gravidade. Eu penso que ontem, eu sei que eu recebo informação, eu recebo telefonema, eu recebo mensagens, o fato de ter sido comprovado de forma muito forte que havia um plano para matar o Lula envenenado, havia um plano para matar o Alckmin. E houve uma tentativa, é mais do que um plano. Eles fizeram tocaia na casa do Alexandre, felizmente, ao que consta, o julgamento do Supremo terminou antes, que houve um pedido de vista, e com isso ele voltou mais cedo para casa. Então, Paulo, desculpa interromper, urgente, está dando na CNN Brasil aqui, mais detalhes do inquérito da PF. Desculpe te interromper mesmo, Cacai, mas é que acabou de sair. Claro. Eu vou dar uma atualizada aqui, a Tainá Falcão acabou de falar. Informação que acaba de chegar ao nosso bastidores CNN. A Polícia Federal concluiu, no inquérito sobre tentativa de golpe de Estado, que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento do plano para assassinar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Essa conclusão de que Bolsonaro sabia estará no relatório final da Polícia Federal sobre o caso, segundo fontes ouvidas pela âncora do CNN 360, Débora Bergamasco. Estava dizendo, imagina a agonia dessas pessoas. Top Ofertas, Magalu, ofertas com desconto. Já propaganda, hein, gente? 23 dos... Que já era grande, eu sempre falo sobre isso, eu escrevi uma... Aí, Bolsonaro. Pedro, eu vou ligar para a Débora Bergamasco agora, que eu gosto muito. Que história é essa, né? Porque, veja bem, até, eu acho, parabenizo pelo furo, eu acho que o repórter que tem um furo tem que dar, mas aí é a urgência da urgência de terminar esse relatório, porque é o que eu estava dizendo. Imagina a agonia dessas pessoas, que já era grande, eu sempre falo sobre isso, eu escrevi um artigo há um tempo atrás dizendo que Bolsonaro tem o direito de ser processado para fazer a defesa. Agora já não se trata mais, eu mesmo defendi que não tinha que ter prisão preventiva. Agora, evidentemente, mudou tudo. Tem que ter prisão preventiva agora, Cacai? Do meu ponto de vista, se confirmado que ele sabia e participou dessa tentativa de mandar matar o presidente da República, o vice e o ministro do Supremo, eu não tenho nenhuma dúvida que estão presentes os requisitos do 312 que justifica a prisão preventiva. E olha que vai ser muito difícil você ver na minha vida eu defender uma prisão preventiva. A minha formação, toda ela, é para questionar, até pela questão da contemporaneidade. Mas, gente, você... Veja só, nós estávamos... Essa matéria do Telegram, que eu vou mandar para vocês agora, ela é uma matéria de 9 de dezembro, de um grupo bolsonarista. Nós estávamos há 3 dias de o Lula ser diplomado. Olha a disfarçatez, gente. Olha a disfarçatez. Isso é criminoso. É criminoso. 3 dias. Eu estou bom de repórter, hein? Você podia me contratar para trabalhar aí, viu? Eu vou te contratar, Cacai. Muito melhor
que Você imagina, isso aí são 3 dias antes da... Por isso, por causa dessas questões, não estou dizendo que é, mas dá para pensar que por isso foi antecipada a diplomação do presidente Lula, que ia ser dia 19 e foi no dia 12, foi 3 dias depois desse posto. Ou seja, o plano, gente, para matar, envenenar o Lula, não só existia, como existia entre eles uma tentativa de passar isso para a responsabilidade da esquerda e de usar a morte do presidente Lula. Olha que coisa macabra. Usar a morte para justificar a intervenção militar. Essas falas do Cacai são muito boas, tá, gente? Inclusive para a gente entender que a militância bolsonarista estava voltada para o próprio golpe. Por isso é fundamental, gente, financiem canais de esquerda como o nosso. A gente precisa de 82 pilas no Pix. Cacai também deu entrevistas históricas aqui na Folha Democrata. E ontem ele falou um pouco a respeito disso. Por isso eu trago isso para vocês aqui. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.